Pai do Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de muitos dias, de muitas oportunidades, eu retorno aqui ao Facebook para fazer uma rápida live, para compartilhar um texto bíblico e falar algo de Deus aos amigos aqui dessa rede social. Já tem um bom tempo que eu não venho utilizando de forma sistemática o Facebook, mas eu senti no meu coração o desejo de compartilhar um texto, de falar algo da parte de Deus para a sua vida. Então você que está ouvindo, que está iniciando aí esse período aí ouvindo essa palavra, quero que você rapidamente faça um breve comentário se o áudio está saindo tranquilo, que eu vou ler um texto bíblico e já vou fazer uma rápida aplicação, porque Deus tem urgência no que Ele coloca nos meus lábios nessa tarde. Então eu quero que você rapidamente faça aí se o som tá bom, que eu vou rapidamente fazer uma leitura de um texto bíblico e logo em seguida eu já vou estar fazendo algumas aplicações que são necessárias para o nosso entendimento. Então, se o áudio está legal, eu peço a você que está entrando, amigo, que você rapidamente faça um comentário aí e me diga se o áudio está bom, está saindo bom. Faz alguns dias que eu não utilizo essa rede social, mas hoje eu quero deixar um texto bíblico. Sem muitas delongas, eu estou aguardando aqui, mas sem muitas delongas eu vou fazer menção de um versículo da palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 1. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui o versículo de número 35, que diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo de número 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 7º mês daquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O verso de número 38 diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E o versículo 46 diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva. Esse texto que eu acabei de ler, na verdade é um texto que vai nos falar do nascimento de Jesus, ou os fatos que antecederam o nascimento de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Deus resolveu compartilhar com a humanidade a salvação através do seu Filho.
E para que o nascimento de Cristo surgisse, ou aparecesse, ou acontecesse, Deus ele resolveu escolher uma mulher. A Bíblia diz que Deus escolhe uma moça virgem. E Deus agora vai falar com ela e vai chamá-la para que ela possa ser o instrumento que vai trazer para fora o seu filho, que vai alimentar o seu filho e que vai compartilhar com a humanidade o seu filho. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas que Deus ele vai falar com Maria. Deus ele vai enviar um anjo chamado Gabriel e esse vai compartilhar com essa mulher e vai dar a ela uma direção, vai dar a ela um direcionamento. E a Bíblia diz que quando Maria recebe esta informação da parte de Deus, Maria de certa forma, ela é pega de surpresa. De repente Deus aparece na vida dela para poder compartilhar o maior tesouro que alguém pudesse carregar na face da terra. De repente Deus escolhe aquela mulher para se tornar a mãe do nosso Salvador. E a Bíblia diz que um dia comum, uma oportunidade comum, Gabriel ele aparece e vai trazer a esta mulher e dar a esta mulher esta oportunidade de ser um instrumento de Deus que vai carregar a presença de Jesus aqui na terra. E a Bíblia diz que ela agora prontamente ela vai se entregar para ele. Ela vai se entregar para esse propósito. Ela vai colocar o seu corpo, a sua vida, à disposição de Deus para que Deus pudesse realizar a sua obra na sua vida, para que ela pudesse participar desse plano. Ela agora está tocada por esta revelação, ela agora ouve uma mensagem do próprio Deus enviando o seu mensageiro e ela se entrega completamente. É interessante fazer uma análise do comportamento desta mulher. É interessante fazer uma análise e fazer uma comparação com o comportamento de Maria e o comportamento da igreja na atualidade. Quando nós olhamos para a vida de Maria, nós estamos se deparando com uma figura que não tem muita experiência, uma figura que não tem muito poder, uma figura que não é conhecida, mas que recebe a oportunidade de carregar a presença de Cristo aqui na face da terra. Quando nós analisamos a vida de Maria e fazemos uma análise em relação à vida da igreja, nós vamos perceber que realmente há algo que nos liga a essa história. Porque semelhante a Maria, nós também fomos chamados para carregar a presença de Cristo aqui na terra. E diferente muitas vezes da reação que Maria tem, muitos de nós talvez não temos a mesma reação que ela tem. A Bíblia diz que ela recebe esta mensagem, mesmo que angustiada, mesmo que no momento ali não muito bem, mesmo que assustada com o fato, com a revelação, Maria se entrega, Maria se coloca à disposição. E fazendo um paralelo da história de Maria com a história da igreja de hoje, nós temos que realmente fazer esta análise. Como está o nosso comportamento perante ao chamado de Deus na nossa vida? Como é que a igreja está se comportando diante de uma tão grande responsabilidade como essa, de carregar a presença de Deus aqui na terra? Qual é o comportamento que a igreja tem, que os servos de Deus, que os homens de Deus, as mulheres de Deus têm diante de Deus ao carregar a presença de Cristo aqui na terra? Maria não era experiente, mas Maria estava determinada. Maria não tinha poder aquisitivo, aparentemente, dependia de José, mas ela estava determinada. Maria não contava com apoio social, ela teve que esconder por um período de tempo e teve que se resguardar, mas ela estava determinada. É necessário fazermos uma análise do comportamento daquela mulher e, diante desta responsabilidade que temos de carregar essa presença, buscarmos na Bíblia esses tipos de exemplos que são realmente necessários para que a gente possa carregar bem
a presença de Deus aqui na face da terra. E eu quero compartilhar com você que está me ouvindo, que está aqui nesse exato momento, que vai ouvir esta palavra. Como você tem carregado a presença de Cristo? Qual é o seu comportamento perante o chamado de Deus na sua vida? Como você tem reagido às mensagens que do céu vêm para te preparar para que você possa carregar a presença de Deus? Como você tem se comportado diante da palavra de Deus? Quando Deus fala com você, qual é a tua reação? Veja que Maria, ela teve uma reação diferente, uma reação até um pouco assustada, mas ela se entregou completamente para o propósito. Foi uma mulher determinada, é um cristão, é uma pessoa que realmente merece o nosso respeito. Porque ao invés de questionar puramente, como muitos fazem nos dias de hoje, ela se entrega, mesmo que o preço seja alto. Infelizmente, muitos cristãos dos dias de hoje estão reagindo de forma negativa ao chamado de Deus. Deus envia a sua mensagem, Deus envia a sua profecia, Deus fala na terra, mas alguns estão negando a oportunidade tão grande de ser um instrumento que vai carregar a presença de Deus e vai dar a Deus vai entregar a sua vida a Deus. Maria, ela se posicionou, Maria, ela se entregou, Maria, ela colocou a sua vida diante de Deus. Maria, ela se colocou à disposição completamente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito diante de Deus. Para que o projeto de Deus se cumprisse na vida dela, ela deveria ter feito aquilo e ela fez. Como você tem se comportado diante do projeto de Deus na sua vida? Muitos estão desejando somente os benefícios da obra de Deus, mas não querem sacrificar para o reino de Deus. Muitos querem o glamour da obra de Deus, mas não querem se entregar verdadeiramente para a obra de Deus. É necessário fazermos uma análise bíblica e buscarmos dentro da Bíblia as características que são necessárias para o bom serviço no reino de Deus. Porque ninguém pode servir a Deus de qualquer maneira. Ninguém pode servir a Deus da maneira que quer, do jeito que deseja. Quando nós olhamos para esta mulher, nós vemos que ela teve um comportamento agradável diante de Deus. Ela teve um comportamento que deve ser copiado e nós precisamos copiar esse comportamento. Nós não podemos se deixar levar pelas nossas emoções, por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós só temos que focar na missão que Deus nos deu. A missão que a igreja recebeu para esses dias é a missão de carregar a presença de Deus por onde a igreja passe. E nós, como servos de Deus, temos que tomar essa iniciativa. Eu quero chamar a atenção da igreja que me ouve, dos servos de Deus que me ouvem nessa tarde. Sirva a Deus com o seu melhor, entregue a sua vida completamente. Grande é o privilégio que temos. Não é um favor que Deus está nos fazendo, não. É uma oportunidade que Deus está nos dando. O evangelho não é um favor que Deus faz para a humanidade simplesmente, mas é uma oportunidade que Ele dá para nós. E além de ser salvo em Cristo, grandioso e bem-aventurados somos quando somos instrumentos de Deus aqui na face da terra. Além de ser servos de Deus, além de carregarmos o nome de cristão, bom é quando nós fazemos a vontade de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Vamos olhar para a Bíblia, vamos analisar a palavra de Deus, vamos buscar o reino de Deus, vamos amar a verdade de Deus acima de todas as coisas. Não importa o que vão dizer, não importa como as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas pensam. O que importa é que Deus está nos dando uma oportunidade de participar do único projeto que vale a pena 100% nesta vida. O projeto que vale a pena 100% nesta vida é ser um instrumento de Deus. Maria entra para a história da humanidade porque ela foi uma serva de Deus. Maria entra
para a história da humanidade porque ela carregou Cristo dentro do seu ventre. Ela deixou Cristo, ela alimentou Cristo dentro do seu ser, dentro da sua vida. Ela viveu ali um período de tempo a serviço de Cristo, carregando a presença dele, quando ele ainda era uma criança. Ela se entrega para esse projeto, ela se entrega para essa chamada tão especial, tão maravilhosa, e nós temos a responsabilidade de dar continuidade nesse propósito. Eu e você somos chamados para isso, para carregarmos a Cristo, para mostrarmos Cristo para o mundo. Essa mulher foi lembrada na história e ainda é reconhecida. Os nossos irmãos católicos até fizeram dela um certo ídolo por causa do seu comportamento, e realmente nós devemos respeitar os cristãos que passaram, que fizeram história na Bíblia Sagrada, pelo legado que deixaram, pela responsabilidade que tiveram, pelo posicionamento que tiveram diante da grande responsabilidade que Deus os deu em ser servos de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, a maior bênção que você pode receber nesta vida é a oportunidade de participar de um projeto perfeito, que é o projeto que Deus tem conosco aqui na terra. Independente do que está acontecendo, a título de pandemia, nós somos chamados para carregar esta presença. Nós somos cristãos, nós recebemos a Cristo, Cristo habita dentro de nós, Cristo é o nosso Senhor. Nós temos que levar adiante esta mensagem. Nós não podemos deixar essa mensagem morrer dentro de nós. Nós temos que dar à luz essa mensagem. Nós temos que carregar a Cristo. Nós temos que cuidar desse Cristo que habita dentro de nós. Nós temos que amar a Cristo com tudo que temos. A nossa vida precisa refletir o Evangelho de verdade. Foi para isso que Ele nos libertou. Foi para isso que Ele nos chamou. Nós somos chamados por Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu e você temos que tomar uma atitude. Precisamos se levantar diante da responsabilidade que temos de carregar a presença de Deus aqui na face desta terra. Jesus Cristo habita dentro de nós. Cristo está conosco. O Evangelho de Cristo é tudo que temos. Pode ser que a qualquer momento a nossa vida venha a ser retirada desta terra, mas nós temos que deixar um legado. O que essa mulher fez, o serviço que ela prestou para o reino de Deus, realmente marcou épocas. E até hoje é impossível falar de Cristo sem lembrar dessa figura tão enigmática. Uma moça virgem que se entrega completamente para Deus, que se coloca à disposição do amor de Cristo, que realmente aceita um projeto tão audacioso, ao ponto dela ser, do corpo dela ser o próprio instrumento que ia carregar a presença do Filho de Deus. E eu e você como igreja, nós temos que entender a nossa responsabilidade. O nosso corpo é para a glória de Deus. A nossa mente é para a glória de Deus. A nossa vida foi resgatada por Deus para a glória do seu próprio nome. Entregue, viva o Evangelho. Maria toma esse posicionamento, a Bíblia é clara diante da responsabilidade dela e do posicionamento que ela tem. Quando Deus fala, quando o anjo ali entrega a profecia para aquela mulher, a Bíblia diz que depois que o anjo fala que para Deus não há nada impossível, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja que ela diz: aqui está a tua serva. Ela diz: eu sou a tua serva. Eu sou serva. Ela fala isso. E o posicionamento que a igreja tem que ter nesses dias é:
eu estou a serviço de Deus. E ela agora fala que se cumpra em mim, que na minha vida a tua palavra venha se cumprir. Depois disso, as consequências vieram. O seu corpo começou a tomar uma nova forma. Dentro dela agora habitava um outro ser humano. E esse ser humano seria e é a razão da nossa vida. Esse ser humano que nasceu como homem é o que a gente tem de mais importante. Cristo é o que nós temos de mais importante. E ele veio habitar dentro de nós. De forma simbólica, Maria representava a igreja que receberia o privilégio de carregar a presença de Deus, de ser um servo de Deus, aonde Cristo habitava. E infelizmente, a igreja do século 21, ou pelo menos alguns cristãos, quando eu falo igreja, eu falo cristãos, na individualidade, que eu estou falando de uma pessoa individual, estão igual a igreja de Laodiceia. Cristo está batendo na porta porque está do lado de fora. Cristo está batendo na porta porque não está do lado de dentro, porque ele não entrou. Nós temos que tomar uma iniciativa, porque nós somos chamados para carregar esta presença tão gloriosa. E a Bíblia diz que depois disso ela sofre algumas consequências. Ela vive algumas situações. Ela passa por algumas dificuldades. Como é que José vai me aceitar agora que eu sou um instrumento? Eu sou um veículo que carrega a presença do próprio Filho de Deus. Mas o Deus que falou com Maria, falou com José. O Deus que colocou na mente de Maria, restaurou e fez algo na vida dela, foi o mesmo que foi lá e resolveu o problema do marido dela. Porque quando nós tomamos uma iniciativa de fazer a vontade de Deus, independente das consequências que podem vir, se são positivas ou negativas para a nossa natureza, Deus se encarrega de fazer o que é necessário para que a obra dele se cumpra com excelência na nossa vida. E a Bíblia diz que Maria agora passa por um propósito e ela faz o seu cântico. E diante do seu cântico, no versículo 46, a Bíblia diz que ela diz: a minha alma engrandece. A minha alma engrandece, o meu espírito se alegrou em Deus. O corpo dela estava preenchido com a presença do próprio Cristo, fisicamente. A alma dela estava engrandecendo o nome do próprio Deus. E o espírito que ela tem se alegrava em Deus. Ela estava completamente completa. Ela estava no centro da vontade de Deus. E eu quero dizer para você que me ouve nesta tarde: Deus, ele quer completar a tua vida. Deus, ele tem um projeto, e o projeto de Deus pode completar a tua vida de forma extraordinária. Deus, ele pode encher a tua vida de alegria. Deus, ele pode mudar a tua história. Veja qual é o comportamento dela. Ela consegue ter gozo na alma, ela consegue ter gozo no espírito. Ela consegue se alegrar de forma completa e plena, porque ela está no centro da vontade de Deus. Não é a vontade dela que está prevalecendo, é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Quem é dono da nossa vida é Deus. Quem manda na nossa existência é Deus. Quem tem completo domínio sobre a nossa vida é Deus. E quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, a nossa vida está completa. Não há condições de dar errado, porque o próprio Deus havia dito através do anjo Gabriel, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há nada que seja impossível. Para Deus não tem impossíveis. Para mim e para você tem, mas para Deus não.
E quando eu estou no centro da vontade de Deus, ninguém pode parar o que Deus tem na minha vida. Quando você está no centro da vontade de Deus, ninguém pode parar o que Deus tem na sua vida. O projeto que Deus tinha na vida de Maria completamente foi executado. Deus deu condições em todos os mínimos detalhes para que a vontade dele se manifestasse e que tudo acontecesse da maneira melhor possível, ao ponto que ela fosse até o fim, aonde ela foi, deu a luz a Jesus, criou Jesus, e lá aos pés da cruz ela estava adorando a Jesus. Eu estou dizendo para você que quando você faz a vontade de Deus em todos os detalhes, Deus ele cuida de todos os detalhes da tua vida. Eu estou dizendo para você que quando você faz aquilo que Deus está mandando você fazer, ninguém pode parar o projeto que Deus tem na sua vida. Eu estou dizendo para você que aquilo que Deus projetou para a tua existência, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando você faz a sua parte, quando você obedece à vontade de Deus, quando você se coloca à disposição da palavra de Deus, Deus ele se trata de cumprir todas as palavras que ele te prometeu. Você é privilegiada. Você que está me ouvindo aqui nessa tarde, você é privilegiado. Deus está te dando um privilégio. Essa oportunidade ela é única, ela é maravilhosa. Você pode dar um salto de produtividade na sua vida de forma extraordinária. É só você chegar à sua vida, é só você entregar a sua vida a Deus. Se você entregar a sua vida a Deus, você vai ser produtivo. Você vai mostrar para a humanidade a luz de Cristo. Você será um instrumento imparável. Ninguém pode parar o que Deus tem na vida de alguém que faz a vontade de Deus com excelência, de alguém que se entrega completamente. O que a igreja do século 21 está precisando é servir a Deus completamente. Existem muitas barreiras que estão atrapalhando a jornada da igreja na terra, mas Deus ele nos deu uma promessa, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus não é placa denominacional. A igreja de Deus não é um grupo religioso em si. A igreja de Deus também é pessoas que foram chamadas, são vocacionadas para compor o corpo místico de Cristo aqui na face da terra. E eu quero dizer para você que me ouve, Deus tem um projeto na sua vida. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você não deve recuar, você não deve parar. Deus sabe o que faz. Ele te escolheu, ele te chamou, ele tem uma obra na tua vida e nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se você fizer o que Deus te manda, se você obedecer a palavra de Deus, se você se entregar de verdade, sem falsidade, se você se tornar um cristão autêntico que ama a verdade de Deus, o evangelho de Cristo, Deus ele se encarrega em fazer com que o projeto dele venha se manifestar e se cumprir com excelência na sua vida. A sua vida tem valor, porque Cristo é quem habita dentro de você. Quem está dentro de mim agora falando com você é o próprio Cristo. É o próprio Espírito de Deus quem fala através desta palavra aqui. Quem usa os homens aqui na terra para que o seu propósito seja cumprido é o próprio Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito de Deus. E nessa tarde o Espírito de Deus, ele chama o meu coração para falar contigo nessa tarde. Deus tem uma obra na sua vida. Você foi chamado para fazer a diferença. Independente de quem você seja, independente de como as pessoas te vê, como as pessoas te enxergam, não importa. O que importa é o que Deus te prometeu, o que importa é o que Deus falou, o que importa é o que está reservado por Deus para a sua vida. Vai aparecer pessoas que não vão entender o que Deus tem na sua vida, que não vão conseguir compreender o propósito de Deus na sua vida, mas o que Deus tem na sua vida vai abençoar essas pessoas também.
Quando Deus quer fazer, Ele faz. Maria foi perseguida. Maria, após ela ter Jesus dentro da sua vida, ela foi perseguida. A vida que era tranquila não é mais tranquila. Ela está diante de uma grande responsabilidade. Ela está diante de um grande chamado. Ela está diante de algo extraordinário. Deus está na vida dela. O próprio Deus habita dentro dela. E a Bíblia diz que ela agora é perseguida. Se você for dar continuidade, você vai ver isso. Até o nascimento de Cristo, propriamente dito, foi perseguição. Uma mulher grávida viajando, uma angústia, uma situação, mas ela carregava ali o Filho de Deus. Ela carregava a presença de Cristo. Será se você pode entender isso? Você e eu carregamos a presença de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós temos o Espírito de Deus. Nós não podemos se enveredar por outros caminhos. Nós não podemos. A nobreza que Deus colocou em nossa vida requer de nós responsabilidade. A igreja precisa entender isso. Nós não somos uma meretriz, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva. A esposa de Deus é Israel e a igreja de Deus é a noiva de Cristo. E Jesus vai nos levar. Vai chegar o momento que Ele vai nos levar. Nós vamos se encontrar com Ele. Você tem valor. Não duvide dos projetos de Deus na sua vida. Não abaixe a cabeça para as dificuldades. Olha para os céus. As dificuldades vão vir. Nós estamos num mundo cheio de problemas. O pecado, o resultado do pecado na humanidade manchou a realidade humana. E o pecado é uma realidade humana. Mas nós como igreja, nós temos a responsabilidade de permanecer firmes, constantes. Nós não podemos jogar fora o sacrifício daqueles que morreram antes de nós para trazer esta mensagem até nós. O bastão foi entregue para a igreja dos dias de hoje. Todos que têm responsabilidade espiritual com Deus têm que ter compromisso com a palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela tem que respeitar a palavra de Deus. Maria foi um grande exemplo, como eu li aqui na Bíblia. Uma mulher que passou por dificuldades terríveis. Foi perseguida, grávida. Queriam matar aquela criança e ela teve que se submeter a uma viagem longa até o Egito. Teve que passar uma temporada em uma terra estranha, até retornar para a sua terra, para a sua casa, para o seu lugar e o seu filho nascer. E esse filho que nasceu daquela mulher é o nosso Senhor. Veja a importância quando alguém dá real valor para a presença de Cristo. O que está dentro de mim, que está dentro de você, pode mudar o mundo. O Cristo que estava dentro de Maria mudou a humanidade. Por onde Ele passou, Ele fez milagres. O Cristo que habita na igreja, habita na nossa vida, muda vidas, transforma vidas. Não somos nós, mas é Ele. Ele tem autoridade, Ele tem poder. Não é a minha capacidade, eu sou um mero homem. Um ser falho, cheio de defeitos, que todos os dias preciso lutar contra a minha natureza, porque a minha natureza é humana. Mas ela carregou Cristo sendo ela humana. E quando ela foi até o fim, o Cristo que nasceu se tornou o Salvador da humanidade. E eu quero dizer para você, já vou finalizar. Deus, Ele tem um projeto. E esse projeto de Deus inclui você. Deus, Ele tem um plano. E o plano de Deus inclui a tua existência.
O plano de Deus abraçou a humanidade toda. Cristo, de braços abertos na cruz, ele está abraçando toda a humanidade. Aqueles que tiverem sensibilidade de entregar as suas vidas a ele, de lutar contra a sua própria natureza para que ele possa reinar dentro de nós, com certeza serão pessoas diferenciadas, que terão um propósito excelente nesta vida, independente do que eles estão vivendo no momento. Deus não está preocupado. Deus não está preocupado. Ele é Deus, ele tem controle de tudo. Deus não está preocupado. Nós se preocupamos. Nós se ocupamos antecipadamente. Preocupação, nós se ocupamos antecipadamente. Agora Deus não. Deus, ele sabe de tudo, ele está no controle. O início e o fim da humanidade está na Bíblia. O início, Gênesis, o fim, Apocalipse, está na Bíblia. Eu não quero saber, humanamente falando, em qual lugar que eu estou agora. Mas eu sei que o fim já está determinado por Deus. E o meu papel como homem é me entregar todos os dias. Sacrificar a minha humanidade por Ele, porque eu sei que, por fim, o meu Redentor vai se levantar nessa terra. Você tem uma chance, você tem uma oportunidade. Eu estou pregando uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou falando algo de Deus para a sua vida. Não estou preocupado com placa denominacional. Eu estou falando da palavra de Deus. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua existência. Tão somente obedeça às ordens que Ele fala dentro do seu coração. Ele fala aos teus ouvidos e Ele fala ao teu coração. Ouça o que Deus está falando. Não recue, não pare, porque Deus vai te ajudar. Amém? Deus abençoe sua vida. Que Deus te fortaleça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, meus irmãos.